Bendito é o nome do Senhor Jesus. Eu quero, neste momento, pedir aos irmãos para que abrem as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, seu capítulo de número 20, glórias a Deus, capítulo de número 20. Nós vamos ler a partir do verso de número 19, a partir do versículo de número 19. Glórias ao nome do Senhor. Glórias a Deus. Bendito é o Senhor Deus para sempre. Eu vou ler e você pode acompanhar na Bíblia ou até no telão que já está projetado, que diz assim. Eu vou ler, inclusive, aqui está no telão. Essa versão que eu tenho aqui é um pouco diferente. Eu vou ler a que está no telão mesmo. Que diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinha juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes são retidos. Amém. Até aqui. Glórias a Deus. Queridos, hoje nós estamos num culto de Santa Ceia do Senhor, e quando eu orava a Deus para que Ele me direcionasse uma palavra que fosse aquela que Ele gostaria que hoje os que estivessem presentes, bem como também aqueles que porventura acompanham essa transmissão, fosse ouvir, fosse então a palavra na qual o Senhor Deus quisesse que o povo dele ouvisse, que não fosse uma palavra que fosse fruto da minha imaginação, do meu querer, da minha carne, mas que fosse a do Espírito Santo, porque o Espírito é que conhece a necessidade da igreja, é o Espírito que conhece o coração do povo. E aí então Deus me levou para esta passagem, aonde de fato nos traz um fato marcante, porque se trata da ressurreição do Senhor Jesus. Se trata do momento em que Jesus ressurge e aparece. E aqui nós estamos, na leitura que nós fizemos, nós vemos que ele aparece para um grupo. Antes dessa aparição, ele aparece para uma mulher, para Maria Madalena. Mas depois que ele aparece para Maria Madalena, depois que ele ressuscitou, porque se nós fôssemos ler o capítulo 20, desde o seu primeiro versículo, nós vamos entendendo o contexto dessa leitura que nós fizemos, que se trata de quando os discípulos são noticiados, porque Maria Madalena, ela teve uma conversa com o Senhor Jesus. Aí nós vamos entendendo que ele disse para ela: anuncia aos discípulos, para que eles ficam lá. Ele disse para ela assim, vamos ler aqui a partir do verso de número 15. Ele disse: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo que era o jardineiro, respondeu: Senhor, dizendo para o jardineiro: se o tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. E Jesus lhe disse: Maria. Voltando-se ela, disse em hebraico:
Raboni. Ela reconheceu que era Jesus, que quer dizer mestre. Jesus lhe recomendou: não me detenhas, pois ainda não subi para o meu Pai. Antes vá até meus irmãos e dize-lhes: subo para o meu Pai e vosso Pai, para o meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena então sai anunciando aos discípulos. E ela anuncia dizendo: eu vi o Senhor, eu vi o Senhor. E contava que ele lhe dissera essas coisas. Então ela chegou aos teus discípulos e disse: olha, eu vi o Senhor. Ele me disse assim, 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 assim. Aí, a partir do verso 19, diz que ao cair da tarde, e era num domingo, primeiro dia da semana, os discípulos estavam então presos dentro, fechados, porque estavam com medo dos judeus, estavam lá todos com as portas trancadas. E com as portas trancadas, eles estavam ali dentro, um tanto quanto tenso, por conta de toda a situação. O texto vai nos dar conta que eles estavam com medo dos judeus. E ali estavam perturbados, estavam sem paz. Jesus aparece no meio daquele grupo de pessoas. E a primeira coisa que Jesus diz é: paz seja convosco. Glórias a Deus. Quando eles viram Jesus, o texto diz que eles se alegraram, porque eles estavam tensos, preocupados, inseguros com a sociedade, com a sinagoga, porque eles eram seguidores de Jesus, e Jesus estava morto. Até então, estava morto. Quando Jesus aparece e diz: paz seja convosco, as esperanças deles renasce, ressurge, a paz volta, a alegria volta. E aí diz-nos o texto sagrado, que eles viram o Senhor, e o Senhor dizendo: paz seja convosco, foi dizendo e mostrando as marcas que estavam nas suas mãos. Olha aqui as marcas. Mostrou o seu lado que a lança tinha perfurado. Mostrou para os discípulos a aparição de Jesus, a ressurreição de Jesus. Ela não foi só espiritual, mas também ela é física, corporal. Esta é um dos pilares da fé cristã. Jesus ressuscitou corporalmente. Tanto é que ele faz questão de mostrar para os discípulos as marcas que comprovava que ele estava vivo, ressuscitado, que era ele mesmo. E ele até mesmo disse que não é um espírito, porque o espírito não tem corpo. E ele disse ainda para comprovar, ele pediu se tinha alguma coisa para comer, e ele se alimenta, provando para os discípulos que era ele mesmo. Então os discípulos ficaram muito animados com essa situação e com esta revelação. Mas Jesus, ele aparece, e depois de mostrar para os discípulos quem ele era e o que de fato ele era ele mesmo, Jesus, ele agora diz outra vez: paz seja convosco. Ele repete. E nessa segunda vez ele fala assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Agora Jesus dá aos discípulos aqui de então uma certa tarefa para fazer. Eu vos envio. Ele começa a incumbir aqueles amados irmãos. Depois de dizer isso, eu acho interessante no verso de número 22, que acabando de dizer isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Glória a Deus, glória a Deus. Você imagina a cena de Jesus chegando sobre eles, conversando com aqueles homens que estavam todos inseguros, e Jesus chega sobre eles e sopra: recebam o Espírito Santo. Glória a Deus. Eu acho interessante, e é isso que me chamou a atenção, esse receber o Espírito Santo. Aqueles irmãos eram crentes, aqueles irmãos eram servos de Deus,
Nós fazemos sempre, nós pentecostais, uma distinção desse versículo para os outros versículos. Porque na Bíblia você vai encontrar passagem como essa, dizendo, recebeis o Espírito Santo. Você vai encontrar passagem dizendo, sejam cheios do Espírito Santo, batizados com o Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, guiados pelo Espírito Santo, selados com o Espírito Santo, penhor do Espírito Santo. Você vai ouvir passagem como que dizendo que o Espírito Santo vos fará lembrar, o Espírito Santo o ensinará, disse o Espírito Santo, revelou-lhes o Espírito Santo. Você vai encontrar daqui para frente muitas passagens dizendo isso sobre o Espírito Santo. E aí nós fazemos uma distinção de receber o Espírito Santo, de ser batizado com o Espírito Santo, de ser batizado no Espírito Santo. Aqui Deus estava dando para esses crentes essa bênção de ter o Espírito Santo, de ter Ele morando na sua vida. Aí eu começo a entender, meus irmãos, que a Bíblia Sagrada, a partir de então, ela vai nos dando uma direção de que o contato com o Espírito Santo, o nosso relacionamento com o Espírito Santo, ele vai ganhando forma, ele vai se aperfeiçoando, esse vínculo, essa aliança. Essa foi a primeira aparição que Jesus fez para um público, e esse público era a sua igreja. Esse público era a sua igreja. Nesse culto aqui, nós vamos ver a partir dos versículos seguintes, que Tomé não estava no culto. Tomé faltou no culto. E os irmãos disseram para Tomé, olha, nós vimos o Senhor, nós vimos Ele, nós vimos as suas marcas, nós vimos o sinal, nós vimos isso. Tomé, Ele apareceu, Ele estava conosco naquela reunião. Tomé faltou no culto, e ele ficou dizendo assim, é mesmo, é assim. Eu penso muito que é muito semelhante, quando você chega para um irmão e fala, irmão, o culto estava uma bênção. É mesmo, irmão? Sim, o culto estava uma bênção. Deus falou com a igreja, Deus renovou o povo dele, foi uma vitória, foi uma maravilha. Como é que você se sente? Naturalmente, você, se é crente, você fala, poxa vida, eu perdi então esse culto. Poderia estar nesse culto. Por que eu não fui nesse culto? Tomé teve esse sentimento, ele teve essa sensação. E ele disse assim, mas então eu só acredito vendo. Aí então, meus irmãos, a partir do versículo de número 24, nós vemos a segunda aparição de Jesus, aonde novamente eles estavam reunidos. Glórias ao nome do Senhor. Perdão, meus irmãos, aqui a partir do capítulo 21, aonde disse Jesus manifestou-se novamente aos discípulos. Jesus aparece aos discípulos. Deixa eu localizar aqui, meus irmãos. Ele aparece 8 dias, a partir do versículo de número 26. A partir de 8 dias, depois dessa primeira aparição, Jesus aparece outra vez para os seus discípulos. Agora Tomé estava no culto. E Tomé estava no culto, de repente, novamente com as portas fechadas. Depois da primeira aparição, Jesus aparece pela segunda vez. Quando Tomé viu Jesus, eles estavam ali e ele fala assim, olha, Senhor, é o Senhor mesmo. Estando com as portas fechadas, ele apareceu, pôs-se no meio deles e disse de novo, Pai seja convosco. Assim automaticamente, verso 27, Tomé toma a palavra e fica assim atônito, dizendo assim, vendo Jesus. E Jesus fala para Tomé, porque ele estava sabendo da incredulidade de Tomé, quanto àquilo que os irmãos falaram para ele. E ele disse assim, põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda também a tua mão e põe na meu lado, e não sejas incrédulo, Tomé, mas seja crente. Tomé respondeu, Senhor meu, Deus meu. E Jesus disse assim, você, porque viste, creste? Bem-aventurado a igreja da Vila Pioneira, que no século 21 não me viu pessoalmente, mas não obstante acreditam que eu ressuscitei. Cadê o povo que acredita nisso?
mas acreditam, bem-aventurado é esse povo que não me viu, mas acreditam que eu de fato estou vivo, que eu de fato ressuscitei. Agora, meus irmãos, eu quero que a igreja analise comigo. Jesus soprou sobre eles o Espírito Santo. A Bíblia vai nos dizer que nós devemos ser cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Meus irmãos, Deus colocou essa palavra no meu coração e ela ardia, porque eu dizia, meu Deus, como é importante alguém se preocupar em ser cheio do Espírito Santo de Deus. Como é importante nos dias em que vivemos, alguém se preocupar em sempre estar cheio do Espírito Santo de Deus. Todas as vezes que você enche algo, você enche para um propósito. Ninguém enche uma jarra simplesmente por encher. Se você enche uma jarra de água, se você enche uma jarra de suco, certamente você tem um propósito de colocar em um copo. Se você enche um copo, certamente ele tem o objetivo de alguém tomar, de alguém beber aquela água, aquele suco. Quando a Bíblia diz para nós enchermos do Espírito Santo de Deus, é porque Deus tem um propósito em te encher do Espírito Santo dele. Deus tem um propósito, que você seja cheia do Espírito Santo de Deus. O que é ser cheio do Espírito Santo? Por que ser cheio do Espírito Santo de Deus? Meus irmãos, a Bíblia vai nos apresentar em diversas referências isso, mas eu quero apenas dizer para os irmãos, porque quando nós vemos o próprio Cristo, o próprio Mestre, o próprio Senhor Jesus, se nós formos ler, por exemplo, Lucas capítulo 4, você vai observar que ele foi cheio do Espírito Santo, e o Espírito Santo o levou para o deserto para ser tentado pelo diabo. Eu acho muito, meus irmãos, interessante nós pensarmos e analisarmos em que o nosso próprio Senhor Jesus, as obras que ele realizou, ele as realizou pelo poder do Espírito Santo de Deus. 100% homem, 100% Deus. Ele como Deus fez coisas sobrenaturais. Portanto, você nunca vai ver Jesus chegando em um endemoniado, num demônio na Bíblia, e vai dizer para ele assim, no nome do meu Pai eu te expulso. Você não vai ver isso. Você vai ver ele dizendo assim, eu ordeno que você saia dele. Por quê? Porque ele era o detentor dessa autoridade. Ele era Deus. Aleluia, glórias ao nome do Senhor. Mas a Bíblia também vai nos dizer, meus irmãos, que ele, cheio do Espírito Santo, fazia a obra de Deus. Que ele, cheio do Espírito Santo, resistiu, que ele, cheio do Espírito Santo, teve essa graça e essa autoridade. Eu estou querendo enfatizar isso para você hoje se preocupar com isso, ser cheio do Espírito Santo de Deus, ser cheio do Espírito Santo de Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus, bendito é o nome do Senhor, glórias a Deus. Glórias a Deus. Você tem que ter isso em mente, irmão. Crente, servo e serva de Deus, não é crente vazio. Crente vazio não tem nada com os céus. Crente vazio não tem nada com Deus. Crente que é crente é cheio do Espírito Santo de Deus. Crente que é crente é fervoroso. Crente que é crente dá glória a Deus, fala em línguas estranhas, crê em revelação, crê em profecia. Aonde estão os crentes que são cheios do Espírito Santo? Nós percebemos na Bíblia Sagrada, meus irmãos, que os crentes eram crentes cheios do Espírito Santo. Cantar, pregar, louvar, fazer coisas relacionadas ao reino de Deus, sem ser cheio do Espírito Santo, é um desastre, é uma lástima, é um peso, é um cansaço, é uma fadiga. Meus irmãos, se você não tiver cheio do Espírito Santo de Deus, não vai conseguir, porque a unção do Espírito é como aquele óleo que faz as coisas se engrenarem e acontecerem.
acontecerem. Quando não tem o óleo do Espírito Santo, as coisas ficam atritas, se enroscam, não vai. Mas quando a igreja é cheia do Espírito de Deus, aleluia, a revelação, a poder, a glória, o inimigo não consegue ficar alojado por muito tempo dentro de um povo que tem o fogo do Espírito, o fogo do Espírito Santo de Deus. E eu quero dizer aos irmãos que enquanto eu estou aqui pregando, eu sinto o meu corpo arrepiar, porque o Espírito está aqui esta noite. O Espírito de Deus se faz presente aqui neste lugar. Ele conhece como está a situação de cada crente aqui, que adentrou a este lugar. Se você puder sentir o Espírito Santo de Deus, eu quero te informar que Ele está aqui querendo te convencer a isso. Por que nós, meus amados, temos que ser cheios do Espírito Santo de Deus? O apóstolo Paulo diz naquela passagem extremamente conhecida por todos nós, Efésios capítulo 5, verso 18, dizendo: não embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo, homem de Deus, ele sabia muito bem que esse era um dos segredos para você continuar de pé, ser cheio do Espírito Santo. E ele estava dizendo: não se embriaguem, não percam tempo com coisas triviais, com coisas passageiras, com coisas que não edificam. Se preocupem-se em encherem-se do Espírito Santo de Deus. E ali nós encontramos que esta orientação de Paulo, ela está contínua: encher-se hoje, encher-se amanhã, encher-se sempre. Glórias a Deus, aleluia. Meu querido irmão, talvez você está aqui hoje tão preocupado com tantas coisas que está acontecendo na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu emprego, no seu trabalho, na sua carreira profissional, está preocupado com tantas as coisas que está acontecendo. Eu te convido hoje a você encher-se do Espírito Santo, aleluia. Você encher-se do Espírito de Deus, que você vai descobrir que as demais coisas você vai ter de Deus a direção para vencer. Como é que eu faço, pastor, para saber se eu estou cheio ou se eu estou vazio? É muito fácil você saber se você está cheio, transbordando, ou está um tanto quanto vazio. Aquele que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem vontade de adorar a Jesus Cristo em espírito e em verdade, aleluia. Jesus foi quem disse: o meu Espírito, ele me glorificará. Quem está cheio do Espírito de Deus, quer glorificar a Deus, dentro da igreja, fora da igreja, no momento do culto, depois do culto, quando chega em casa, quando vai dormir, quando acorda, dentro dele existe uma sede que nunca passa, uma sede de adorar, uma sede de adorar. Quero ver quem tem sede de adorar a Jesus. Se você é cheio do Espírito Santo de Deus, você vai ter sede de glorificar ao Senhor Jesus, porque é justamente isso que o Espírito faz com o crente. Ele o incita a adorar a Deus. Se você é cheio do Espírito Santo, se você está cheia, se você está cheio do Espírito Santo de Deus, você, meu amado irmão, tem o coração quebrantado. O seu coração, ele é um coração sensível à voz do Espírito Santo de Deus. Se você é uma pessoa, ou aquela que é cheia, e que é cheio do Espírito Santo de Deus, ele tem desejo de conhecer a Deus mais e mais, mais e mais.
quem tem o Espírito Santo de Deus. Por isso que é um teste que você faz consigo mesmo. Qual que é o teste? Ah, pastor, ultimamente eu não sinto mais tanta vontade assim de orar, de buscar, de adorar, de cultuar, de evangelizar, de cantar, de glorificar. Então você pode ficar em alerta. Precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Precisa ser cheio do Espírito Santo de Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. É completamente, irmãos, antagônico você dizer, ou alguém dizer que estou cheio. Eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou transbordando do Espírito Santo, mas ele ao mesmo tempo é uma pessoa que na verdade não adora, não glorifica, não exalta, não lê a palavra, não se santifica, não perdoa, não releva, não suporta. Irmãos, é incompatível com alguém, ou com aquele que diz ser cheio do Espírito Santo, mas ao mesmo tempo tem rancor, tem mágoa, tem inimizade. Não, irmão, essa pessoa está equivocada, irmão. O crente cheio do Espírito Santo de Deus, aleluia, ele não perde tempo com essas coisas carnais. O crente cheio do Espírito Santo, ele quer glorificar, ele quer servir, ele quer adorar. O crente cheio do Espírito Santo, ele quer se preparar, ele quer ficar, ele está cheio do Espírito de Deus. Aleluia, aleluia. Irmãos, isso resolve muitas coisas. Para você ser cheio do Espírito Santo, também tem um segredo. Você tem que desejar e buscar o Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus. O apóstolo Paulo chegou numa comunidade de alguns irmãos, e esses irmãos já eram irmãos crentes. Chegou entre eles aqueles irmãos crentes que acreditaram na palavra de Deus. O apóstolo Paulo chegou sobre eles e disse assim: vocês já receberam o Espírito Santo de Deus? Eles falaram assim: nós nem sabemos que existe Espírito Santo de Deus. O apóstolo Paulo disse: vem cá. Colocou a mão sobre ele e disse: receba o Espírito Santo. Aqueles irmãos começaram a falar em línguas estranhas. Eita, glória a Deus! Oh, glórias a Deus, aleluia. Tem crente que hoje em dia dá vontade de fazer como o apóstolo Paulo e perguntar já diretamente: irmão, por acaso você sabe que existe o Espírito Santo de Deus? Por acaso você sabe que ele é uma pessoa e que está ativo na vida da igreja? Se não, receba e seja cheio do Espírito Santo de Deus. Coisa mais boa que tem é quando tem um marido cheio do Espírito Santo de Deus. Porque quando o marido é cheio do Espírito Santo de Deus, ele trata bem a sua esposa. Coisa boa é quando tem uma esposa cheia do Espírito Santo de Deus. Porque quando a esposa é cheia do Espírito Santo de Deus, ela trata bem o seu esposo. Coisa boa é quando tem jovens filhos cheios do Espírito Santo de Deus. Porque não tem jovem cheio do Espírito Santo de Deus que desobedece pai e mãe. Coisa boa é ter obreiros cheios do Espírito Santo de Deus, porque quando o obreiro é cheio do Espírito Santo de Deus, ele não faz divisão, picuinha, inimizade, não, ele está cheio do Espírito Santo de Deus. Coisa boa é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, porque quando você entra num culto que tem crentes cheios do Espírito de Deus, você sente que ali tem uma atmosfera diferente de poder e de glória. Meus amados e queridos irmãos, oh glórias ao nome do Senhor. Eu estou certo de que existem muitos lugares por aí que são frios, gelados, lugares que ninguém mais dá glória a Deus e que tampouco fala em mistérios, lugares que nem se acredita mais nos dons espirituais, mas eu glorifico ao Senhor, porque eu sinto a chama acesa aqui nessa congregação. Um povo que está envolvido nos mistérios do Senhor nosso Deus. Queridos, ser cheio do Espírito Santo é tão necessário, é tão urgente nos dias atuais que nós estamos vivendo. Portanto, para você ser cheio do Espírito Santo de Deus, você precisa
a entender o que é ser cheio do Espírito Santo, é o transbordar, é passar das bordas. Aleluia, o que é ser cheio? Deus nos convida para isso, irmão. Que coisa maravilhosa que a Bíblia nos apresenta, para mim e para você, essa experiência para todos nós. Veja que para um crente, por exemplo, serem batizados com o Espírito Santo, até esse dia, no discipulado, eu falava para um candidato a batismo sobre a questão do batismo com o Espírito Santo. Olha, irmãos, o batismo com o Espírito Santo, para alguém ser batizado, antes existe um item básico, qual? Ser cheio do Espírito Santo. Quando nós vemos em Atos dos Apóstolos, lá está escrito, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Primeiro você tem que ser cheio do Espírito Santo, meu irmão. Deixa eu tentar te explicar em outras palavras, trocando por miúdo. Se você quer receber de Deus alguma coisa sobrenatural, se você quer falar em outras línguas, se você quer receber dons do Espírito Santo, mas você não quer se encher do Espírito Santo, não vai dar. Não vai funcionar, meu irmão, não vai dar certo, porque você vai vir, quem sabe vai ficar numa emoção, e ali você não está entendendo. O que eu quero dizer para os irmãos, requisito básico, antes de qualquer outra manifestação de dons espirituais, seja cheio do Espírito Santo de Deus, seja cheio. Seja cheia do Espírito Santo de Deus, porque aí você vai começar a ter as experiências sobrenaturais, falar em línguas estranhas, aleluia. Oh, meu irmão, quantas pessoas que já não valorizam esse dom maravilhoso, você não sabe o que você está perdendo. O que é glorioso é falar em línguas estranhas, falar em mistérios com Deus. Oh, glórias ao nome do Senhor Jesus, é algo inexplicável, é algo inexplicável. Quando o crente está orando, de repente de joelhos dobrados, ali buscando a Deus, eu creio que o crente fiel, todo crente já teve essa experiência, de repente orando a Deus, e de repente as suas palavras de português acaba, e ele começa a falar só em mistérios com Deus, aleluia, ele começa a falar em línguas estranhas, e o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, disse: quem fala assim, ele ora bem, o seu espírito ora bem, ele começa a orar, aleluia, e o linguajar dele se alinha com o linguajar do céu, olha que coisa tremenda, e ele começa a falar na linguagem que somente Deus entende, Satanás não entende. Pode, meus amados, nós vemos hoje muitas manifestações em muitos lugares neopentecostais, em muitos lugares querendo desmerecer esse dom. Quando o endemoniado cai e começa a falar em línguas estranhas, pode querer imitar, pode querer fazer de conta, mas o verdadeiro falar em línguas estranhas é mistérios com Deus, é mistérios com os céus. É mistérios com os céus. E quando alguém fala em línguas estranhas, o espírito dele ora bem. E aí, irmão, existe um outro dom que vai acarretando, vai vindo em sequência na Bíblia Sagrada. Quando alguém me perguntou: pastor, como é que é esse negócio de interpretação de línguas, como é que é esse mistério, como é que é isso? E eu dizia para esse querido jovem: olha que coisa tremenda o que acontece, é um negócio inexplicável, mas é uma coisa tremenda, já aconteceu muitas das vezes, de o irmão estar falando em línguas estranhas, de repente Deus muda a audição dele, ele começa a entender o que o irmão está falando, ele está dizendo: está ficando muito claro para mim essa mensagem. Querido irmão, se isso já aconteceu com você alguma vez, Deus te deu a interpretação e você precisa passar para a igreja. Irmãos, acontece isso no culto pentecostal, alguém está falando em línguas estranhas, e de repente alguém fala assim: um dia aconteceu aqui nessa igreja, aonde o irmão chegou até mim e disse: pastor, quando o senhor falava em línguas estranhas, eu entendia que estava escrito, dito assim, assim, assim. Para mim ficou muito claro, Deus deu a interpretação das línguas. Oh, coisa gloriosa que Deus faz no meio do povo dele. Quantos querem ser cheios do Espírito Santo de Deus?
Jesus pode lhe batizar com o Espírito Santo aqui hoje. Outro irmão esses dias me comentou: pastor, essa semana eu sonhei que eu estava falando em línguas estranhas. Eu disse: meu filho, você já foi batizado com o Espírito Santo. É só você abrir a sua boca e começar a falar em línguas estranhas. Deus já te deu as línguas. É só você abrir a sua boca e falar em línguas estranhas. Meus amados, vamos se colocar de pé neste momento, dando glórias ao nome do Senhor Jesus. Aleluias. Oh, glórias a Deus. Tem fogo aí, tem chama do Espírito acesa aí na sua vida? O Espírito Santo está aí, passando por aí, como está passando aqui nesse altar. O Espírito Santo está se movimentando aí do seu lado. Você sente o Espírito Santo? Você sente o Espírito Santo? Você sente o Espírito Santo? Quantos sente? Quantos sente? Quantos querem sentir? Começa a glorificar a Deus. Comece a dar lugar a Ele agora. Comece a falar em línguas estranhas. Se Deus te der alguma visão, pode vir contar. Se Deus te der uma interpretação, pode vir falar. Se Deus quiser te usar em profecia, levante e entrega. Se Deus está te revelando algo, vai e fala. Levanta, profeta de Deus. Entrega o que Deus está te mandando neste lugar. Ei, campa, canta, calabra, calamarandarai. Irmãos, eu lembro de um culto pentecostal. Eu lembro de cultos pentecostais. Você lembra? Eu estou com 39 anos de idade. Nasci no berço evangélico. Enquanto o povo dava glória a Deus, quando eu ainda tinha 5, 6 anos, eu ficava admirado de ver os crentes arrebatados dentro da igreja. Os irmãos aqui estão lembrados de tempos aonde que uma irmã levantava e dizia: pastor, eu tive uma visão de Deus agora, e começava a revelar para a igreja. Deus está querendo trazer isso de volta para a igreja. Cadê o crente que vai dar glória a Deus para receber o poder de Deus? Cadê os crentes que vai abrir a boca e vai glorificar Jesus neste lugar? Cadê o crente que vai falar em línguas estranhas? Se você não é batizado com o Espírito Santo e você sentir vontade de falar em línguas estranhas, Jesus quer que você fale. Jesus está lhe batizando com o Espírito Santo. Recebe agora o dom de língua e fale em línguas estranhas. E fale em línguas estranhas. Seja renovado, seja cheio, seja cheia da glória de Deus. Você precisa disso. Ele está purificando, Ele está tirando muitas coisas aqui. Aleluia. Deixa eu perguntar quem está em nosso meio que quer aceitar Jesus, reconciliar com o Senhor e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Cadê a primeira pessoa? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Você está aqui, você veio aceitar Jesus, reconciliar com o Senhor Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Cadê? Segundo convite: todos aqueles que estão aqui esta noite, que não são batizados com o Espírito Santo e querem, desejam falar em línguas estranhas, vem aqui à frente em nome de Jesus agora. Aleluia. 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 Olha aí, olha aí, olha aí, olha o que Deus está fazendo aí, olha aí, olha aí. Era da calabacanta caladorebas. Ah, pastor, mas a língua estranha que Deus deu para mim é igualzinho do irmão. Não tenha preocupação com isso não, meu querido. Fale em línguas estranhas. Fale, fale, fale. Começaram a falar em línguas estranhas. E começaram a falar em línguas estranhas. A igreja vai orando, a igreja vai orando, vai orando, vai orando, vai orando, vai orando. Eu quero a ajuda das irmãs cheias do Espírito Santo. Irmã Lourdes e Paula, faz favor aqui. Irmã Claudirene, outras irmãs aqui. Irmã Cris, aleluias.
Vem aqui em nome de Jesus. Que vocês vão ficar atentos a esses irmãos aqui que vão falar em línguas estranhas. Oh, glória a Deus, eu quero os irmãos cheios do Espírito Santo. Irmão Daniel, Genésio, obreiros, Aparecido, obreiros de Deus, desça aqui embaixo. Vocês vão colocar a mão sobre esses irmãos. Eles serão cheios do Espírito Santo. Eles falarão em novas línguas. Cadê a igreja que vai dar glória a Deus, que vai bendizer o nome de Jesus? Ei, canto que bacalabaracê. Aleluia. Aleluia! A glória de Deus está descendo aqui. A glória de Deus está descendo aqui. Aleluia! Aleluia! E você que é já batizado com o Espírito Santo, mas você sente a necessidade de falar em línguas, de serem renovados em línguas estranhas, vem correndo aqui, meu irmão, vem correndo. Não é todo culto que nós fazemos isso. Deus está na direção disso. Deus está te dando a oportunidade. Ei, olha aí, olha aí, olha aí, olha aí. Ele está batizando, ele está batizando, ele está batizando. Olha o fogo descendo. Isso, fale em línguas estranhas, fale em línguas estranhas. Isso, isso. Isso, olha aqui, foi batizado com o Espírito Santo. Foi batizado com o Espírito Santo aqui. Está falando em línguas estranhas aqui. Está falando em línguas estranhas aqui. A igreja que gosta de fogo da glória. Ele vai batizar mais, ele vai batizar mais, ele vai batizar mais, ele vai batizar mais. Fogo, 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 fogo. Por favor, meus irmãos, ouça se eles estão falando em línguas estranhas. Ouça e nos notifique aqui, por favor. Eu já sei que aqui foi um batizado com o Espírito Santo. Ele quer batizar mais. Isso, isso. Aleluia, aleluia. Aleluias, 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 aleluias. Oh glórias, oh glórias, oh glórias, aleluias. Recebe em nome de Jesus, irmã. Recebe agora em nome de Jesus, irmã. Recebe agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. Em nome de Jesus agora. Agora. Eita fogo de Deus. Eita fogo de Deus. Eita fogo de Deus. Fogo de Deus. Fogo de Deus. Cumpre a sua promessa na vida desse teu filho. Aleluia, aleluias, 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 aleluias. Mais, 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 mais. Abre a boca e fale em línguas estranhas. Abre a boca e fale em línguas estranhas. Abre a boca e fale em línguas estranhas. Os que já são batizados, comece a falar em línguas estranhas. Tem poder de Deus aqui neste lugar. Tem poder de Deus aqui neste lugar. Na nave da igreja, na galeria, no altar. Tem glória de Deus aqui neste lugar. A unção de Deus está aqui nessa casa. Eita, que tá capacaladora bacalabace. Corre para aqui, irmão, você ligeirinho, você que precisa de Deus, de um renovo. Corre para cá que tem brasas acesas aqui nesse altar. Corre para cá que você precisa de um renovo de Deus na sua vida. Você que faz tempo que não fala em línguas estranhas, corre para cá. Jesus quer lhe renovar em línguas estranhas. Jesus quer lhe renovar em línguas estranhas. Oh, glórias a Jesus. Tem brasa acesa neste lugar. Tem brasa acesa neste lugar. Jesus está nesse lugar. Recai, recanto queba, canta cabra cala pra calamas. Ei, do que andar sempre alai. Oh glórias, oh glória. A igreja, levante a mão para cá, todos os servos de Deus.
Oh, aleluias, aleluias. Você quer receber os dons espirituais de Deus na sua vida? Você quer receber os dons espirituais de Deus? Você tem vontade de que Deus te mostre, que dê dom de visão, de revelação, de interpretação, de profecia, de profecias? Eita, Jesus de Nazaré! Quantos que antes profetizavam e hoje não profetiza mais? Deus está dizendo através da minha boca: eu quero te dar esse dom de volta. Eis, e digio se quebrando que face, rapacalando que era macio, é que te quebra quando para você. E que diga você que a pegadeira séria lá. Aleluia. Jesus, aquele crente que está lá na nave da igreja, que ele disse consigo mesmo: Pai, eu tenho vontade. Eu antes tinha esse dom e eu perdi. Se ele está aqui, se ele está desejando, eu te peço que o teu Espírito vá onde ele está agora. Pega ele com o teu poder, enche ele da sua glória, encha ela do teu Espírito, e agora recebe de Deus outra vez, recebe de Deus outra vez, recebe de Deus outra vez. Eita, se você ver algo de Deus, vem aqui falar. Se você tiver uma visão de Deus aí, vem aqui contar. Se você tem um mistério de Deus, vem aqui falar. Aleluia! Esses dias atrás o irmão contou o pastor, em uma das orações dos cultos de domingo, eu senti que um fogo entrou dentro da minha vida, através da minha coluna, me queimou por dentro e eu fiquei curado para a glória de Deus. Eita, Jesus! Ele ainda faz milagre! Ele ainda faz milagres! Ele ainda faz milagres. Aleluia, irmão, não perca a esperança do fogo pentecostal, do fogo divino do Consolador. Oh, glórias ao nome de Jesus. O nosso horário não nos permite continuar mais, mas os irmãos podem voltar para o seu lugar glorificando a Deus, bendizendo, exaltando.